Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar a segunda parte com mais dúvidas e respostas, perguntas e respostas que você pode ter sobre o seu drone que você tenha dificuldade, que eu não vinha falar no último vídeo porque justamente poderia ficar cansativo. Se por acaso tiver alguma dúvida que eu não tenha falado nem no último nem nesse, coloca aí nos comentários que eu faço um parte 3, tá bom? Bom, vamos lá, primeira pergunta de hoje. Renato Ferreira, o meu drone não está reproduzindo o som, gostaria de saber o que devo fazer. Renato, sinto muito lhe dizer, mas drone não capta som, áudio. Se você viu, principalmente o Phantom 3 Standard, eu tenho que me informar melhor sobre algumas outras versões, mas quanto ao meu, não grava som. Uma coisa que eu fiquei muito desanimado de não ter o áudio, sempre quando eu vejo aquele videozinho voando, né? E aquilo foram pessoas que gravaram esse áudio e sonorizaram na edição, ele não grava áudio. Bom, próxima pergunta de tudo de nada. Fiz um casamento à noite e algumas imagens ficaram com muitos ruídos, granuladas. Tem alguma forma de melhorar isso na pós? Olha, tanto na pós quanto na captação. Lembre-se, sempre quando você tem uma produção boa, você vai alcançar na pós-produção uma pós-produção excelente, perfeita. Se você já tem uma produção mediana, ruim, você vai alcançar no máximo um resultado bom ou mais ou menos na sua pós. Então sempre trabalhe na produção e antes de... para evitar isso. Você pode deixar esse vídeo um pouco mais esmaecido, mais borrado, que vai diminuir a quantidade de detalhe na sua imagem, consequentemente vai diminuir o nível de ruído. Só que pensa assim, se você lá na hora que fosse gravar nessa luminosidade menor, você colocasse no manual, tentasse baixar um pouquinho do seu ISO ali, para ele não trabalhar com tantos recursos artificiais, naturalmente você teria uma imagem um pouco mais escura. Mas tentar contrabalancear isso, além do automático que o drone faz, você consegue resultados muito melhores. Bom, próxima pergunta, o Thiago Lemos, ele perguntou uma coisa similar ao que eu respondi no De Tudo ou Nada. Ele falou, poderia dar uma dica de como fazer a filmagem à noite, de qual ISO e iluminação básica podemos executar? Só complementando a resposta da última vez, da última pergunta. Priorize você ter uma iluminação artificial boa que vai ocasionar uma melhor gravação para você. Como assim? Se está tudo escuro, tenta colocar pontos de luz artificial para você trabalhar com essa taxa de ISO o quanto menor, para justamente o processador da câmera não ter que agir tanto e com certeza ter uma menor quantidade de ruídos inserida na sua imagem. Então sempre trabalhe com esses recursos, tente baixar o ISO, colocando luz, coloque uma iluminação ambiente interessante que você vai baixar o tom de ruído. Se você for voar de noite, pegando uma cidade, de madrugada, as luzinhas da cidade, fica mais difícil. A próxima pergunta é de um ser que eu não sei falar o nome, Haxas, deve ser um quick name, né? Mas ele perguntou o seguinte, olá, curiosidade, quando você chega nesses lugares, você pede permissão para sobrevoar ou voa e depois vê o que dá? Sendo bem sincero, eu tenho a autenticação da ANAC, aquela mesma que eu já falei em um vídeo meu, se você não viu ainda. Bom, nesse vídeo eu falo um pouquinho de como você pode tirar essa licença, mas eu deixo ela guardadinha ali quando eu chego no local da gravação. Eu levanto o voo, obviamente não é uma área militar, algo do tipo, mesmo que for um museu ou um local público, se alguém vem falar, eu apresento minha licença que eu tirei pela ANAC, aquele cadastro que você faz da aeronave. Se por acaso mesmo assim proibir, argumentarem, não pode, devido à lei 9.380 do parágrafo 13, que diz que não pode voar com drone neste local. Nessa situação você não precisa voar, não tente bater de frente. Bom, a próxima pergunta é do Pedro Souza. Ele falou o seguinte, estou pensando em investir um drone de filmagem de casamento. Vou precisar fazer essa burocracia toda? Com certeza, meu velho. Se ainda mais é para usar em casamento, para um fim que é profissional e não apenas recreativo, você tem essa exigência assim. É bem simples, é um cadastro gratuito, que se você ainda não viu, acessa o card lá, deixa de preguiça e imprima a sua autorização lá para você poder voar. E ter mais tranquilidade, se alguém vem te perturbar, mostra a licença, esfrega na cara e seja feliz, faça seu take. Next question, vamos lá, do Upcar Tutu. Ele perguntou a seguinte coisa, fala mano, sempre ligado nos seus vídeos, valeu. Uma pergunta que não quer calar, você acha que valeu a pena o investimento dessas antenas? Eu coloquei um boost de antena, né, com 2 antenas extras, e aí ele está perguntando se valeu a pena. Olha, essas antenas me propiciaram um alcance um pouco melhor, de uns 30% a 35% melhor, e um pouco mais de estabilidade no sinal. Quando era original, eu sentia o quê? Se eu fizesse isso aqui, eu já perdi o sinal, derrubava, eu tava 5 palitos e ia para 0. Então com essas antenas eu tenho uma movimentação melhor e consigo ter um pouco mais de estabilidade, mas não faz milagre, amplia o alcance, eu chegava a 300, 400, 500 metros na cidade, ali no máximo, hoje eu chego a 700 no máximo, sabe, não aumentou grande coisa. E no campo eu cheguei já a 1 quilômetro e pouquinho com esse boost de antena, coisa que não passava de 600, 500, nem ferrando com a distância e antenas originais. Então ajuda sim,
mas eu acho que pelo custo que ele tem ali de R$ 600, às vezes não vale tanto a pena assim. Como pensa você investir num Phantom que tem uma outra linguagem de rádio, por exemplo, você pegar um Phantom Pro 3, ele já tem uma outra linguagem de sinal que tem menos interferência. Então, às vezes, esses R$ 600 é a diferença para um Phantom um pouco melhor, que eu acho que compensa mais nesse caso, mas sem dúvida nenhuma é um adianto para você que já tem esse Phantom 3 Standard. Bom, gente, espero que tenha solucionado as suas dicas, foram as últimas perguntas que tinha sobrado ali a respeito do Phantom 3 Standard ou de qualquer drone aí que você venha a ter que segue esses mesmos princípios. Bom, se inscreve no canal, aproveita para entrar nos cards que eu coloquei ao longo do vídeo, pode ser que responda alguma das suas perguntas lá. Acho que eu já fiz 4 videozinhos falando de drone, tem uma grande repercussão no canal, o pessoal gosta bastante. E coloque novos temas sobre drone que eu possa falar aqui, porque é realmente um tema que eu tô sem ideias para fazer vídeos de drone, mas vocês podem me dar. Aproveita, deixa seu like, enfim, se inscreve e compartilha para seus amigos. Meu Instagram também está na descrição, então aproveita para me seguir lá. Tchau, gente! Fui!